bom que a gente sempre desperte para isso também. E como é que foi a saída do Arri, né? Como é que foi a saída, o desligamento da religião lá do Adventismo? Porque o Arri tinha um cargo lá de proeminência, né? O Arri pregava, o Arri participava, o Arri era dizimista, né? O Arri dava estudo, né? O Arri batizava, porque tem que batizar na igreja. Quem já fez parte da igreja adventista sabe que você tem que levar as pessoas ao batismo através dos estudos. Então, assim, como é que foi esse desligamento? O Arri foi chamado em reunião, né? Foi expulso? Como é que foi o desligamento do Arri? Bom, a igreja adventista, ela, digamos assim, a gente encontra pessoas muito boas lá dentro, sabe? Não vamos dizer que são pessoas ruins, são pessoas boas, né? Pessoas assim que Vamos falar a verdade. Quando que o Arri levou aquele verdadeiro pé na bunda? Vamos chegar lá. Então, o que acontece? Então, tem muitas pessoas boas, pessoas sinceras, sinceramente enganadas, pessoas inocentes ali. Então, tem muitas pessoas ali que não conhecem nada, não entendem nada. E tudo que é ali pegado confia ao líder, confia à instituição. Então, elas não conseguem andar conforme os mandamentos do Todo-Poderoso, né? E muitas vezes elas precisam de alguém para que possa guiá-lo. Porque muitas vezes essas pessoas, elas já estão acostumadas a ser guiadas dentro dessa instituição, que elas praticamente falam assim, não, o meu negócio é ser bom e fazer bom para todo mundo, então Deus vai ser bom para mim. De certa forma, o Criador vai ser bom para mim. Se eu for bom com as pessoas e for honesto naquilo que a igreja fala. Mas não é por aí, né? A gente tem que entender que a gente tem que ser bom, a gente tem que ser honesto. Mas não precisamos confiar toda a nossa credibilidade na instituição. Então, quando eu fui chamado na igreja adventista, eu não fui chamado, né, para levar um pontapé, como você falou, né? Eu fui chamado por causa de alguma correção. Olha, você está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, não está fazendo aquilo. Eu falo, mas por que eu não posso estudar as origens antigas? Por que eu não posso desbilhotelhar isso? Não, você não pode, porque é só dentro da igreja mais confiável, entender isso, entender aquilo. Não, mas não pode ser, não tem cabimento uma coisa dessa. A gente tem que ser livre, né, para estudar, livre para procurar, livre para buscar, para examinar. Jesus falou que deve examinar, o Exu histórico falou, você tem que examinar. Esse Exu histórico falou assim, examine o que está escrito, porque você tem que examinar o que já estava escrito no tempo dele. Imagine agora que as Bíblias que estão aí, toda encadernizadas, nós temos que examinar as Bíblias. Temos que examinar todos os fatos, livros históricos, científicos, em várias questões nós temos que ter um ângulo de examinação. Temos que entender onde está a lei do Todo-Poderoso nesses livros, né? Então, o que acontece? Aí eles falaram para mim, olha, você não está de acordo com a igreja, com as normas da igreja. Eu fui capelão lá, dava aula de estudo bíblico, né? De escola sabatina. Eu, muitas vezes, como era capelão dos escoteiros, né, desbravadores, e também tinha esse cargo, eu fiz alguns cursos lá dentro de digamos, ancianato, em outra diretor, pequeno grupo. Aí, aos poucos, eu fui deixando essas coisas. Aos poucos fui deixando, me afastando. Aí fui me afastando, que chegou uma hora que eu não quis mais ir para a igreja. Não quero mais ir. E é tão interessante, né? É tão interessante que eles não querem que você estude a origem da Bíblia, das Escrituras. Porque eles sabem que se você começar a ir por esse caminho de buscar a origem, de buscar a língua original das Escrituras, ficar buscando essas coisas, eles sabem que você vai sair da igreja, você vai distanciar, aí eles criam uma cerca, né, e te impede, te coloca medo, né? Exato. É que tem uma caminhada aí, né? A gente começa uma techuvá, a gente pensa que começa uma techuvá num caminho. E aquele caminho muita gente pensa que é certo. E essa techuvá pode durar 40, 30, 70, 50 anos. Ela vem de caminhos, digamos, diferentes. E esses caminhos diferentes é para que você venha subindo os degraus. Por exemplo, você não era, digamos, adventista, não era assembleento, não era nada.
Mas um dia você se tornou da Assembleia porque alguém falou alguma coisa para você e você achou muito maravilhoso e teria que servir o Criador daquela maneira. Um dia você praticamente se viu no meio da instituição que alguém chegou até você e falou, olha, agora você precisa mudar, você precisa subir de degrau, você precisa se levantar, você precisa compreender mais o que é justiça. E você sai da instituição, vai para uma outra instituição. Aí você pega e fala, poxa, mas ainda não conheço, ainda não compreendo. Agora eu preciso fazer um caminho com o Todo-Poderoso de uma forma que essas origens me tragam aquilo que realmente o Eterno quer de cada cidadão, de cada pessoa, de cada ser humano que venha praticamente aí vivenciar também essas palavras, né? Então a gente precisa examinar em várias fontes, em vários conhecimentos. Então quando eu pego algumas fontes bíblicas, como ali está em Devarim, Deuteronômio capítulo 10, versículos 12, né? Que ali diz bem assim, agora, ó Israel, o que é que o Eterno pede de ti? Que ame e o sirva de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Isso é o que o Eterno pede de cada cidadão, de cada ser humano. Que o sirva a Ele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor.